O episódio de hoje da série A Permanência é sobre a análise de desempenho e mercado do Coelhão. Análise individual e coletiva dos nossos jogadores, o departamento de análise conseguiu contribuir muito para os excelentes resultados do nosso grupo neste ano. O departamento é coordenado pelo analista de desempenho Michael Padilha, que recebe o auxílio do também analista Henrique Américo no profissional. Primeiro, para mim, uma satisfação muito grande, uma importância muito grande na minha vida pessoal e profissional, no crescimento que essa oportunidade no América tem me dado, né, nessas três temporadas que eu estou completando. E hoje eu percebo que o departamento é muito escutado dentro do clube, independentemente da área de desempenho no mercado, e a consolidação também dentro da base, né? Então, junto com o João Pedro, que hoje em dia coordena e trabalha como análise de desempenho do Sub-20 e coordena todo o desenvolvimento dos trabalhos sob a minha supervisão, né? Então, onde nós temos estagiários, né? Seja no feminino com o Matheus, seja no profissional com o Matheus Henrique, ou com estagiários também com o Luca, né, no 17, ou estagiários que a gente conseguiu dar um passo diferente esse ano nos recursos humanos, que é a parceria com a FMG. Além de materiais, a gente também tem estagiários curriculares, que eles vêm cumprir o estágio aqui obrigatório deles. Então, a gente conseguiu, eu acho que, andar e dar uma amplitude, uma magnitude de desenvolvimento para o núcleo, com esse grupo que aqui está, logicamente com os outros, e a gente conseguiu consolidar o trabalho dessa forma. Eu acredito que uma importância na formação dos seres humanos que estão aqui, profissionais, como também do trabalho que a gente tem demonstrado para o clube. E um ponto-chave para essa melhoria, eu falaria que é a automatização e padronização dos protocolos e dos processos. Na hora que acaba o jogo, a gente com 1, 2 cliques ou com 20 minutos, a gente já consegue ter o relatório todo automatizado. E a gente conseguiu também padronizar. Isso eu acho que é uma parte bem importante, tanto da base, quanto o feminino, quanto o masculino profissional. Então, o jogador sobe do sub-20 para o profissional. A gente consegue buscar qual o relatório, quais os números dele, de acordo com o que a gente faz, na base, para a gente saber, no profissional, quem joga na posição dele tem essas características e cruzar essas informações. Então, a gente conseguiu essa padronização. Eu acho que está sendo um salto importante para a evolução, e lógico que para o próximo ano a gente vai adequar ainda mais para consolidar esse processo aqui dentro do clube. A gente separa muitas vezes em equipe e adversário. Não é que são análises distintas ou trabalhos distintos, porque elas se complementam, né? Mas para direcionar a gente trabalha dessa forma. Então, na equipe especificamente, claro que a partir do momento que a gente tem uma análise de treino, tem a filmagem, seja com o drone, que é algo que o clube investiu, foi um investimento fundamental para o clube, porque é uma perspectiva aérea que a gente consegue visualizar e muitas das vezes, pela perspectiva, a gente consegue pegar todo o campo. E a análise de treino vem muito, para analisar o treino, a gente vem muito das ideias do que o treinador vai querer, ou um objetivo do treino, ou um objetivo de movimentação, né? Então, a análise do treino, eu diria que é essencial que ocorra para melhorar o jogo, porque depois, se eu analiso a minha equipe, no jogo, o que eu vou analisar? O que é pedido no treino. Em relação ao adversário, a análise nossa já começa uma semana anterior ao jogo, né? Ou um jogo anterior, quando tiver 2 jogos na semana. Então, a gente vai jogar no domingo, na segunda-feira a gente já tem que estar entregando todo o material. Por quê? Porque o treinador tem que ter esse material do próximo adversário para ele poder montar a estratégia e também preparar da análise do treino, tudo na preparação do treino, essas informações do adversário. Então, vai estar tudo interligado o tempo todo. Então, para ele poder fazer a análise do treino e preparar a estratégia, já precisa ter essa informação anteriormente.
através de dados estatísticos, alguns dados que a gente tem, igual com o iScout, que a gente tem os números, os detalhes do jogo, a gente já começa a pegar um apanhado geral. Aí, posterior a isso, a gente busca os jogos para a gente poder fazer a análise desse adversário. Então, a gente pega aí os 3, 4 jogos mais representativos desse adversário, talvez porque ele enfrentou uma equipe que tem uma forma de jogar, uma ideia de jogo parecida com a nossa, para a gente saber. Então, não é simplesmente chegar, pegar e analisar o adversário. A gente tem que analisar o adversário pensando como a gente vai enfrentar eles. E aí tem as reuniões com a comissão técnica para a gente preparar o material mais resumido e depois a reunião com os jogadores para apresentar todo esse material e já ir preparado para o próximo jogo. No setor de análise de mercado, Felipe Marques trabalha sob a supervisão de Michael, focado em monitorar atletas e ajudar a diretoria a captar bons jogadores para o nosso clube. Minhas demandas, minhas tarefas é monitorar o mercado, né, de atletas, fazer essa prospecção de atletas, tanto em competições que a gente vem participando, tanto no mercado exterior ou em competições que a gente não está participando, e montar relatórios com esses atletas para estar apresentando para a diretoria. Falando agora pela análise de desempenho, o contato que a gente tem aqui dentro, a gente tem um processo nosso, um monitoramento, que são os atletas das equipes adversárias. Então, o Henrique, o Matheus Amorim, que fazem essas análises de adversários, quando eles detectam algum talento, já me passa, ele já entra no nosso radar e ele é monitorado. Então, todos os atletas hoje que enfrentam a América, ele é monitorado de alguma forma. Primeiro passando pela análise de desempenho e depois eu assumindo no mercado. Esses atletas são sugeridos, a gente avalia ele dentro do nosso processo e dentro dos softwares que a gente tem hoje, que a América nos fornece. E aí eles foram observados e visto o potencial desses atletas, a gente fez o relatório, apresentou para a diretoria e são nomes que chegam pela diretoria também. Então esses atletas e outros do futebol estrangeiro a gente já está caminhando melhor, a gente já está com um processo mais definido para tentar atingir todos os mercados. No clube nós temos reuniões periódicas, até conduzidas pelo coordenador de performance, o Leonardo Cupertino, que discutimos sejam o departamento, então todos os presentes, nutricionistas, departamentos médicos, preparador físico, fisioterapeutas, análise de desempenho, auxiliares, então todos estão inclusos na reunião para conversar justamente sobre o desempenho da equipe e do atleta. A análise de desempenho, o nome mesmo diz, né? Ela vai além simplesmente da parte tática, técnica que a gente olha. Tudo que envolve o desempenho do jogador tem que ser discutido junto com os departamentos. Porque eu não posso olhar simplesmente e falar tal jogador foi bem porque ele correu mais, ou ele foi mal porque correu menos. Isso é muito simples para a gente levar isso e falar que esse foi o comportamento ideal ou comportamento bom dele naquele jogo. Quando a gente começou a cruzar essas informações, tendo essa reunião formal e nas conversas informais, a gente começou a ver o real desempenho do jogador. Porque estamos no campo num treino, o fisiologista encosta para conversar, ou eu aproximo para conversar com o treinador. Tal jogador, você percebeu isso, ele está cansado, percebeu os números dele foram altos ou baixos. E aí como que acontece a interação? Então, os fisiologistas comentam, o preparador físico, os números foram altos por causa disso, mas a gente teve um jogo que começou perdendo e virou. Então, consequentemente, talvez os atletas fizeram movimentações com mais alta intensidade, correram mais. Fazem parte do trabalho do núcleo de análise também alguns relatórios, dentro deles os relatórios dos goleiros adversários. Especificamente nos pênaltis, eles foram desenvolvidos junto com os preparadores dos goleiros do América, que é o Silvio Jardim e o Marco Gontijo. Nesse sentido, a gente criou relatórios sobre a cobrança de pênalti dos jogadores adversários, os principais cobradores, e aí como que eles cobram quando estão pressionados ou quando estão sem pressão, mostrando o que é importante saber dos cobradores e o que é importante saber dos goleiros adversários também que vão defender o pênalti, para passar para os nossos cobradores também estudarem os goleiros adversários. Então isso tudo foi feito em conjunto, né, um trabalho multidisciplinar aqui no clube. Um desafio muito grande foi vir para esse nível competitivo maior, em que a margem de erro tem que ser muito pequena. Então a nossa concentração no dia a dia ela tem que estar num nível muito elevado, porque
um pequeno erro, a gente entende que pode afetar o dia a dia no treino e o cara pode levar essa informação, o jogador, o treinador pode levar essa informação para o jogo e afetar uma vitória ou derrota num simples detalhe. Então, essa concentração nesse nível competitivo eu acho que foi o maior desafio e tem agregado bastante esse aprendizado ao longo dessa temporada. E aí um ponto fundamental que nós sempre, ou melhor, essencial que nós sempre conversamos aqui, é que é necessário que o clube tenha um próprio processo. Então esse é um primeiro passo, a gente apresentar para o treinador auxiliar ou quem mais esteja vindo com o treinador, quais são os processos que o clube realiza. Então esse é um importante porque é como se fosse uma identidade do trabalho. A gente começou o ano com Lisca, veio o Wagner Mancini, agora o Marquinhos, e o nosso clube mudou, os jogadores foram se adaptando a isso, então essa evolução dos atletas dentro da mudança dos treinadores, dentro da mudança do estilo de jogo, acho que foi o principal. Tanto a parceria como a dedicação dos atletas no treinamento também foi essencial. Logicamente sempre é um novo desafio, porque cada treinador gosta de um material de um jeito, o auxiliar trabalha de outro, fala-se de outro, conversa de uma outra forma. Então, nosso principal objetivo é nós termos a adaptação com o ser humano que a gente vai trabalhar. Esse eu acho que é o grande desafio, né? Para mim é um orgulho, né? Então, estou vivendo uma realização profissional junto com o clube. Cheguei aqui como estagiário e hoje contratado aí, vivendo esse momento com o clube. Mas nada surpreende, né? A gente está aí, vai dar 3 anos, a gente vê o processo, vendo o trabalho sendo feito. Então, não é uma surpresa para mim a gente estar conquistando isso hoje, porque eu acompanhei todo o processo e fiz parte dele também. Então, para quem está no dia a dia do América sabe que esse momento é chegar pelo trabalho que é feito por todos aqui hoje. Rapaz, para mim é uma coisa indescritível. Eu estou desde 2019 no clube. Na minha vida profissional nunca imaginei uma felicidade tão grande de participar de um crescimento de um clube tão especial. No início da Série B, tentativa de subida, depois uma conquista de Série B, semifinal de Copa do Brasil e agora uma vaga na Libertadores, coisa que pouco tempo, talvez ninguém imaginava, e durante o campeonato a gente viu que era possível. Para mim, então, é um momento que eu vou guardar para minha vida inteira. Para mim é uma realização profissional, né? Estar aqui na minha terra, em Minas Gerais, no América, participando desse momento histórico do clube, sim. Talvez o ano mais importante do América, que teve mais conquistas, e eu poder estar participando e ajudando dentro do processo, para mim é uma realização profissional. Para mim é o que resume esse momento hoje. É orgulho, rapaziada! Bora!